O Senhor começa a falar conosco quando nós saímos de casa e muitas vezes com algumas pessoas quando acordam no domingo, ou com outras pessoas falam direto, enfim, aí cada um. Mas a reunião de domingo para mim começa já quando eu acordo. E aqui nos louvores, na oração, tudo que a gente vai fazendo, né? Uma pequena mensagem de dízimo, algo que nós lançamos no nosso coração, vão tudo sendo estratégias para que Deus complete a sua palavra na nossa ministração. Lucas capítulo 10, verso. Quem acha que é o 38 acertou? Vai no 38. Nós vamos falar de muitas coisas. Eu queria te oferecer uma releitura, para quem conhece o texto, sobre talvez uma temática que você ainda não tenha vivido através desse texto. As pessoas que estão pegando ele pelas primeiras vezes ou não conhecem o texto, eu acho que pode ser retirado da ministração de hoje algumas estratégias importantes para a tua vida daqui para frente. Amém? Olha, antes de nós lermos, observe aí, e aí se você depois quiser fazer eu recomendo e digo para que você faça uma leitura de todo o capítulo 10, que Jesus trata de 3 coisas no capítulo 10 todo. No início do capítulo, até o versículo 24, ele vai tratar de missão. Então são 3 coisas que fazem toda a diferença na nossa caminhada com Ele. Ele fala de missão. Missão nos remete a reconhecimento do nosso papel na obra de Deus. Missão lembra obra de Deus. Então o nosso chamado foi para a obra de Deus. Aí no capítulo 24, do versículo 24, do versículo 25 na verdade, ao 37, ele vai fazer a parábola do bom samaritano, que ele vai falar sobre serviço. Então ele começa falando de missão ou obra de Deus. Depois ele vai falar de serviço, que é uma outra esfera da nossa caminhada com Jesus, que não é a questão da obra, mas a atenção com pessoas. Então, algumas pessoas vão ter talvez uma vocação a mais para cuidar da obra, outras pessoas vão ter uma vocação a mais para tratar de pessoas ou com pessoas. E o texto que nós vamos ler, que finaliza o capítulo, ele vai falar de adoração. Ou seja, algo que alimenta a minha própria essência. Ou seja, Jesus fala no começo de obra, depois ele fala em seguida de pessoas, e depois ele fala do meu tratamento interior. Quando eu adoro a Deus, quando eu separo tempo para Cristo, eu estou nada mais nada menos que cuidando da minha essência, tratando a minha alma. Amém? Quantos vão ler aqui diante do capítulo 10 todo? Vamos assumir isso? Leia bem tranquilo, com calma. Aí você vai ver a obra, ele iniciando uma obra com 70, né? Olha, Jesus não tinha 12 somente para enviar, 70, né? Às vezes a gente tem a visão de que Jesus enviava sempre os apóstolos, e aí abre-se um pressuposto de exclusão do meu nome na relação com a obra de Deus. Não, o Senhor tem aí os 12 lá da comunidade. Não, 70 é a totalidade. Lembra do 7 que nós falamos semana passada? O número necessário que Deus vai usar para enviar pessoas para a sua obra, para anunciar o Evangelho. Aí depois ele vai falar do serviço. Você leia lá. Ele vai falar de pessoas. Então ele vai falar do serviço, o bom samaritano. E quando Jesus termina de expor a palavra do bom samaritano, ele se dirige a um lugar chamado Betânia. E aí acontece o que nós vamos ler agora. Quantos estão prestando atenção aqui? Poucos, hein?
Quantos estão? Amém. Todos, aleluia. Indo eles de caminho, eles quem? Quem é o sujeito da oração? Jesus. Tem plural, Jesus e quem mais? E todos os que andavam? Entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Quantas Martas estão aqui para receber Jesus hoje na sua casa? Aleluia! Olhem para cá, irmãos, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Quantas irmãs ou irmãos, na qualidade de Marta, vão receber Jesus Cristo na sua casa, nesse lugar? Amém? Amém? Eu também. Tinha esta uma irmã, chamada Miriam, ou Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, falava com ele. Ouvia a palavra. Ouvir, irmãos. Ouvir a palavra. Nós viemos hoje para ouvir Jesus falar. Nós chegamos nesse lugar para ouvir, para abrir os nossos ouvidos e sentir a voz de Jesus. Ou não só ficarmos na audição, mas que a palavra entre e se misture com a nossa essência. Isso que aqui estamos fazendo. Ouvir a sua palavra, versículo 40. Marta, porém, estava distraída com muitas coisas, algumas traduções ocupada com muitas coisas e serviços, e aproximando-se disse: Senhor, será que ela usou esse tom? Vamos imaginar espiritualmente Maria adentrando um cenáculo ou um espaço onde estava Jesus, muitas coisas para fazer, meia aflita, qual teria sido a tonalidade que você usaria com Jesus? Qual a maneira que você se dirigiria a Ele? Bravo? Claro! O que está acontecendo aqui que só eu estou carregando esse piano aqui? Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Quantos estão aqui se sentindo sós em alguma área da sua vida? Aleluia. Irmãos, especialmente, deixa Jesus falar com você, ouve. Quantos estão se sentindo sós, desacompanhados, desamparados, esquecidos em alguma área da sua vida? Olha para dentro de você. Jesus está aqui. Importa qual a atitude, qual a qualidade que você vai oferecer para que essa área sua seja visitada, seja preenchida. Jesus vai nos ensinar isso. Me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, eu quero fazer a mesma pergunta para você, diante da ideia, do pressuposto que nós lançamos aqui, que Marta foi irritada a Jesus. Qual foi o tom que o mestre usou com Marta? Quem canta mais alto aqui sou eu. Baixa a voz aí. Você falou alto, eu vou falar alto. Como é que foi? Como é que nós vamos imaginar o mestre olhando de lado, interrompendo a conversa com Maria, e olhou para ela e falou: agora é hora de ensinar. Agora é hora de ensinar. Quando nós estamos num momento de muita angústia, de
de muita aflição interior, nos sentindo desacompanhados, sozinhos, ansiosos. É o momento certo para Jesus te ensinar, para Jesus falar conosco, para nós pararmos diante dele, de tudo que nós estamos fazendo. Marta, Marta, por que você está assim, tão cansada, sobrecarregada, oprimida? Por que você está assim? Eu estou na tua casa, eu estou convivendo com você, Marta, e você ainda não entendeu. Uma coisa só é necessária. Não são muitas coisas, uma só. Lembre-se, irmãos, que Jesus usou esse termo, uma coisa só é necessária, somente para mais uma pessoa. Para o jovem rico. E o texto fala no jovem rico que Jesus o amou. Jesus está amando Marta. Jesus está nos amando hoje. Porque hoje nós estamos fechados numa redoma que é uma fábrica de estresse a todo tempo. E nós temos esse lugar para clamar ao Espírito Santo, e onde nós temos certeza que somos ouvidos. E nós temos o espaço emocional em Cristo para expressar a Ele toda a nossa angústia interior. Senhor, não te importas? Nós temos esse espaço aqui para dizer para Jesus: Senhor, eu me sinto assim. Versículo 42. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. O Evangelho está cada vez mais precisando do coração de Maria e das mãos de Marta. E nós podemos, irmãos, como igreja, nos tornarmos este protótipo de cristãos que tem o coração, Lia, de ouvir primeiro a Jesus, para depois organizar o nosso interior e a nossa vida fora de nós, para sermos bem-sucedidos nela. Quando nós ouvimos Jesus, a nossa organização de vida, nosso planejamento, as nossas metas, os nossos objetivos vão se tornando cada vez mais nítidos. E quando a gente embola a fazer uma coisa na sequência da outra, não se torna claro isso, porque há muito barulho no nosso interior, muita coisa que nós vamos emendando na outra, e acabamos startando uma rota de fuga daquilo que é importante para a nossa cristificação. Primeira coisa que eu queria que você marcasse hoje no teu coração, como servos de Jesus e como pessoa: vamos deixar, ou vamos aprender a não oferecer a Jesus aquilo que a gente acha que Ele precisa, mas sim aquilo que Ele deseja. Quantos estão entendendo? Às vezes a gente faz uma ideia de que o Senhor precisa que eu realize algumas coisas, o Senhor precisa que faça alguns movimentos para essa direção ou para esta direção, e nem sempre nós paramos e dentro de nós falamos: Senhor, o que tu desejas? Olha, se nós estamos falando de fé em todo momento, quando nós estamos aqui, estamos tratando de fé, nós vamos lembrar de dois versículos que são chavões, mas são importantes para que a gente tenha um norte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem essa atitude de confiança plena, o firme fundamento que Jesus é o nosso Deus e tem em nós todo o apreço para realizar na
muito mais do que a gente imagina ou pensa, nós já vamos entendendo um caminho. E quando nós paramos e pensamos assim, puxa vida, realmente eu preciso ouvir mais o que o Senhor deseja que eu realize. Que isto me prepare, isto me torne, isto me transfira de um lugar, num patamar, para um lugar em outro patamar. Crescimento. E eu preciso dar lugar a isso dentro de mim, em todas as áreas da minha vida. As pessoas que acordam de manhã e nem colocaram os pés no chão, já no travesseiro, falam, puxa, eu tenho consulta médica, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que buscar ele na escola, tem médico da minha irmã, eu tenho que marcar consulta para o meu pai. Meu irmão, nós temos que começar, irmãos, ou estar dentro de nós, e movimentar o nosso coração para compreender uma coisa que é fundamental para a felicidade, para a paz do nosso interior, que é compreender cada vez mais que esta estrutura que é regida pelo tempo lá fora, ela não vai mudar porque eu não concordo com ela. Ela não vai mudar porque eu sinto que se eu fizer algumas coisas que o Senhor precisa que eu faça, isso vai mudar. Que eu faça, perdão, isso vai mudar. Não, eu preciso ganhar pelo Evangelho uma condição de entender que dentro de uma, entre aspas, normalidade, a coisa funciona assim. Eu preciso dosar, eu preciso organizar a minha vida para que tudo isso não soe como um grande barulho na minha vida, a ponto de fazer com que eu me inquiete, que eu fique ansioso, que eu fique preocupado, que eu tenha que cada vez mais escrever na porta da geladeira, lembrete, mais lembrete, que coisa, porque eu não lembro mais de nada. Que eu perdi o domínio, que eu perdi o controle das coisas básicas da minha vida, de visitar uma pessoa que eu gosto, de visitar minha mãe, comer um pedaço de bolo com o meu pai, tomar uma xícara de café com uma pessoa que eu goste, estar próximo das pessoas. Essas referências estão sumindo, estão desaparecendo, porque sobra tempo. Eu tenho uma lista enorme de coisas para fazer, interminável. A gente, talvez isso até caiba para a irmã que está chegando de viagem hoje. A gente está no meio de um avião ainda, nem chegamos, eu preciso chegar, eu preciso movimentar isso, preciso ligar para fulano. Ou seja, por mais distante que eu possa ir, eu estou conectado com todas essas coisas. E a maneira como eu vou trabalhar isso internamente é que vai me dar o tom da minha vida. Irmãos, nós estamos perdendo isso. Nós estamos nos tornando Martas em potencial. Não que Marta não tenha muitos atributos e qualidades, tem. Porque não dá para a gente olhar para essas duas referências e dizer que, olha, existe uma terceira. Aquele que não senta aos pés de Jesus e aquele que não faz nada também. Esse é meu Deus. Mas como nós estamos vendo essa ambiguidade que está, de alguma maneira, as duas dentro de nós precisamos buscar esse modelo. Ou seja, o coração de Maria e as mãos de Marta. Amém? Outra coisa importante que eu queria que nós falássemos antes de encerrarmos é que, às vezes, nos preocupando com as boas coisas, deixamos de passar nas melhores. Há dentro de nós um senso muito grande de certo e de errado. Isto é certo, isto é errado, isto é certo, certo. E nem sempre é assim.
Talvez muitas das nossas frustrações como pessoas se localizem ou residam no fato de nós termos uma visão de certo e uma pessoa não tem a mesma visão e a gente não consegue mais caminhar juntos. Tudo isso são coisas que são possivelmente no Evangelho equalizáveis, ajustáveis. A nossa maneira de viver depende da expectativa que eu tenho de buscar um equilíbrio nas minhas relações, o equilíbrio que Jesus está tentando passar para Marta e passar para nós hoje, um diferencial na nossa vida cristã. Cristãos muito afoitos, que estão muito propensos a andar neste ritmo, estão muito suscetíveis a erros e decepções. Marta vive a crise dos 3 Ds de dado, nesta mecânica de vida que ela está vivendo: desatenção, dúvida e decepção. Quando a gente entra para o Evangelho e não serena algumas velocidades que a gente tem dentro de nós, nós vamos nos enquadrar num desses 3 Ds, nós vamos nos decepcionar, nós vamos criar dúvidas, nós vamos ficar desatentos. Eu queria que nós meditássemos muito sobre isso, porque quando a gente fala em construir uma igreja, a gente está falando de cada um de nós sermos igreja, como eu disse na semana passada. Cada um de nós podemos olhar para o Evangelho com a certeza que ainda existe um pouco mais em relação ao que eu faço hoje, sem que eu perca de vista a essência que Maria nos ensina, de é o tempo que eu dedico a ouvir a Deus. E a terceira coisa que eu quero fechar e dizer para você, talvez o maior ensinamento que eu quero que você saia daqui hoje certo para a tua vida: Maria nos ensina o valor da oportunidade e do momento. O momento que ela separou para Jesus, o momento que ela se colocou para ouvir Jesus, para ser aconselhada por Jesus, para sentir confirmação de algumas coisas, para se esclarecer de outras coisas, para ouvir a voz de Jesus. A importância do instante, do agora, do já, irmãos, do que está acontecendo aqui, porque nós não temos enganosamente o amanhã. A palavra de Deus diz assim que deixe o amanhã cuidar do seu próprio amanhã. Basta o seu dia, basta o seu próprio. Nós deixamos de viver o agora preocupado com o amanhã. Marta começou muito bem. O versículo 1 que nós lemos, o 26, diz que Marta recebeu Jesus. Não foi Maria que recebeu Jesus em casa, foi Marta. A gente muitas vezes começa coisas na nossa vida muito bem, com uma ótima motivação, e nós vamos nos consumindo interiormente por não termos o coração de Maria e terminamos mal. Terminamos questionando Jesus. Tu não está vendo, Senhor? Está estranho isso aqui, sol trabalhando. Eu tenho dito, e talvez eu pague um preço por isso. Eu não desconsidero essa possibilidade. Eu tenho dito porque eu acredito nisso, irmãos. Eu creio que Jesus pode formar discípulos com o coração de Maria e as mãos de Marta. Mas se o Evangelho para as pessoas que buscam servir Jesus, em algum momento se torna pesado, é o momento de nós buscarmos ir aos pés de Jesus e ouvi-lo. Porque Jesus em nenhum momento interrompeu Marta. Ei, Marta, você está lavando louça aí, copo,
varrendo e preparando a mesa. Para um instantinho, vem cá ouvir. O que eu estou falando para Maria é importante, vai servir para você também. Jesus não falou isso. Porque a busca é pessoal. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Ou eu tenho vontade de ouvir Jesus, eu tenho interesse pelas coisas que Ele fala, pela sua obra, pelo serviço por pessoas, ou eu não tenho. Ou, às vezes eu tenho e não encontro, não localizo na minha vida um tempo para fazer isso. Amém. A verdadeira sabedoria está em discernir o tempo e o modo, a maneira. Jesus não vai te interromper no teu fluxo. Ei, para um pouquinho do que você está fazendo. Vem cá me ouvir. Mas se você se sentir acuado, se você se sentir sobrecarregado, se você se sentir sozinho, fala assim: tu não te importas. Ele vai te falar: existe uma boa parte. Vem cá ouvir. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu quero que a gente aproveite de uma maneira para lá de proveitosa os últimos minutos da nossa reunião, para nós sermos Maria. Eu quero que você agora olhe o teu interior, para dentro de você, e se imagine aos pés de Jesus. Hoje, pelas circunstâncias que você vive, estabeleça com Ele agora um relacionamento. Queria que nós colocássemos a mão no nosso coração, que nós agora pudéssemos encontrar este ambiente. Se alguém quiser, apagando das luzes, para nós ficarmos agora introspectivos, silenciarmos o nosso interior, desligarmos. Se em algum momento aqui, quando eu estava falando, você foi remetido a lembrar amanhã, dos teus compromissos de amanhã, apague isso agora. Deixa eu ser canal de Deus para falar algo ao teu coração. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, você que está ansioso, o teu socorro chega essa semana. Deus manda falar com você. Aquilo que está tirando o teu sono, aquilo que está te angustiando, Deus está movendo essa semana na tua vida, meu irmão. Minha irmã,